Me chamo Léo Felipe Senger e eu queria começar essa conversa aqui ilustrando com dois gráficos. São gráficos da evolução das estimativas da produção de soja. No gráfico de cima, nós temos a evolução das estimativas pela Conab para a safra de 23 e 24. A Conab, em outubro de 23, estava com uma estimativa de 162 milhões de toneladas. E atualmente está em 147 milhões de toneladas. Abaixo nós temos, para o mesmo período, a evolução das estimativas do USDA. Então, em outubro, o USDA estava com 163 milhões de toneladas e atualmente está com 155 milhões de toneladas. Vale eu chamar atenção aqui para o seguinte: na Foreign Intelligence, a gente já tinha a conclusão que essas duas instituições estavam atrás da curva. Inclusive, os 147 milhões da Conab, a gente já falava em dezembro de 23. Mas eu não trouxe esses gráficos aqui só para falar dessa evolução, mas para fazer eles com um pano de fundo para uma polêmica que eu observei durante essa safra. Essa polêmica foi a seguinte: com a queda dos preços, surgiram várias postagens em redes sociais, matérias em sites de notícia, questionando as estimativas de safra. Quem estava questionando estava falando o seguinte: essas estimativas estão muito altas. Os números dessa safra são menores do que estão sendo divulgados, e como vocês estão divulgando números maiores, isso está influenciando os preços. Só que daí tem o seguinte, vou passar aqui. Se esqueceram que o Brasil não é o único produtor de soja isolado no mundo. Tem uma super importância, mas ele está dentro de um outro contexto. Estou trazendo ali a tabela dos 3 principais produtores de soja da América do Sul. Temos Paraguai, Argentina e Brasil. Podemos observar ali a Argentina, que está adicionando 25 milhões de toneladas a mais para essa safra, em relação à safra anterior. Essa estimativa de 50 milhões é inclusive corroborada pela Bolsa de Comércio de Rosário, que na sua última estimativa mantém esses 50 milhões. Então se esqueceram disso, né? Podemos discutir, mas o Brasil é menor que isso, né? Essa produção não vai ser tão crescente assim. Mas pessoal, e pode até questionar assim: Léo, quem fez as postagens estava falando de 130 milhões de toneladas. Seriam 25 milhões a menos. Mas se a gente aceitar os 130, acho que a gente deveria revisar o histórico, certo? Porque a metodologia para chegar tem que ser a mesma. E aí a gente tem uma mudança de nível. Mas a história, o filme, continua o mesmo. E qual é esse filme? Que a gente tem ali no gráfico abaixo. Os estoques finais, tá? Eles estão numa trajetória ascendente ao longo do tempo. Isso me traz nesse tópico aqui, que é o seguinte: o agronegócio tem muitas dimensões, muitas variáveis, diferentes enfoques, o que torna complexo a sua análise e se torna complexo também a tomada de decisão. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Estava conversando com o Prado hoje no café da manhã e a gente estava falando sobre etanol de milho. Eu estava olhando os dados da ANP e aí me chamou a atenção lá que tinha uma unidade em Alagoas. Aí estava lá a capacidade de aumento a produção de etanol. Fiz uma conta, né, dizia que era de milho, fiz uma conta, disse: nossa, esse cara vai consumir muito milho ao longo do ano. De onde vai vir esse milho? Lá na Alagoas. Aí fui pesquisar, né? Descobri a cooperativa, é uma cooperativa no sul de Alagoas. E aí o seguinte, é uma indústria de etanol flex. Flex não é nenhuma novidade. Só que eles não são só flex com cana, eles são flex também com sorgo. Então pensa o seguinte: o que a gente está adicionando de variáveis para análise, né? Porque não é só uma competição agora do farelo de soja com milho. É o farelo de soja com milho com subprodutos da moagem dele para a produção do etanol. Porque lá a gente vai ter o DDG, WDG, enfim. Como é que vai ser isso dentro do cenário de proteína animal? Então, o agronegócio, ele é complexo e a gente tem que tomar cuidado.
E aí, voltando à polêmica, lá se falhou em não ter uma dimensão mais macro e não ter uma dimensão temporal. E aí eu queria falar um pouquinho do que a gente faz na Fori. O Galotti trouxe muito bem ali, no lado direito ali, tudo o que a gente procura responder, contexto, etc. Eu simplificaria isso no seguinte: a gente tenta ajudar a tornar o complexo mais simples. Se tiver algum estatístico aqui, algum matemático, vai até talvez bugar aqui com o meu gráfico. E eu não vou mentir que eu fiz uns ajustezinhos ali nas escalas para ele ficar tão bonitinho. Mas a minha mensagem aqui é a seguinte: através de processo, de dados, a gente pode alcançar uma simplicidade dessa comparação. O que tem nessa comparação? Estoques para cima, preço para baixo. Estoques para baixo, preço para cima. Então, queria trazer essa mensagem que é o nosso trabalho aqui na Fori. Para essa apresentação aqui, deixa eu tomar um gole de água aqui. A gente preparou uma POC, como o Galotti falou, uma prova de conceito, da projeção da safra argentina para 24 e 25. Quem não conhece a produção argentina, estou trazendo aqui as províncias que são produtoras. A coloração mais forte já indica que são as províncias com maior volume de produção. Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé são as principais e respondem por quase 80% da produção argentina. Aqui eu estou trazendo a nossa projeção por província para a próxima safra de soja argentina. Não vou entrar no detalhe de cada província, vou focar nos números mais gerais. Então nós estamos projetando para 24 e 25, 16 milhões de hectares para a Argentina, com uma produtividade de 3,1 toneladas por hectare, ou como os argentinos medem lá, 31 quintales por hectare, o que nos dá uma produção de quase 51 milhões de toneladas, levemente acima do que é a safra atual. Mas a gente tem que pensar uma coisa: está aumentando a probabilidade de laninha e pode ser que afete a produção argentina para 24 e 25. Para isso, estou trazendo 3 cenários de quebra aqui. Primeiro cenário de quebra seria um laninha moderado. A gente fez por séries temporais aqui, que nos traz aí uma produção de quase 43 milhões de toneladas. O segundo cenário, uma quebra de 30%, que a gente encontrou através de cálculo de potencial da safra de 11 e 12 argentina, a gente chegaria a 35 milhões de toneladas. E por último, um outro cenário, por quebra de série temporal, 44% de quebra, que nos daria 28 milhões de toneladas. E aí, pessoal, esses números não são piores que o próprio histórico argentino. Para você ter uma ideia, esse cenário de quebra de 44%, nos dá uma produtividade de 1,7 toneladas por hectare. Na safra de 22 e 23 argentina, que a gente viu ali na tabela 25 milhões, a estimativa daquela produtividade é de 1,5 toneladas por hectare. Então ainda pode ser pior. E aí eu queria voltar justamente nesse ponto aqui, um pouco do ponto da polêmica, que é o seguinte, Como é que fica a nossa projeção junto com a projeção de Paraguai e Brasil? Fica lá, 50 bilhões de toneladas, que é a nossa projeção aqui, junto com 10 e 166 aqui do USDA. Então o filme continua sendo o mesmo. Continua sendo que, por enquanto, a gente vai ter os estoques crescendo. Obviamente, quem acompanha preço tem que ficar atento com a Argentina. Eu acompanharia a Argentina. Por quê? Coloquei os cenários ali. Na minha opinião, a partir do segundo cenário de quebra, já começa a poder influenciar os preços.
Então eu chego a uma conclusão que a Argentina para 24 e 25 e quem sabe à frente pode ser game changer na questão de preço. Tem que considerar Brasil. Eu vou falar de Brasil um pouco mais à frente, tá? Antes eu queria falar rapidamente de como a gente chegou nessas projeções. Aqui nós temos o coração das soluções da 4E, que é uma base de dados e projeções integrada, que chamamos de Feature Store, e um grande motor de modelagem. Esses dois combinados nos permitem fazer milhares de combinações para trazer os melhores resultados. Nos dá flexibilidade para testar diferentes cenários, incluir novos dados e também nos dá agilidade para atualizar as projeções com novos fatos. Mas o que a gente faz na 4E não é só boas projeções. Estamos trazendo processo, funcionalidades para facilitar e induzir as boas discussões para a tomada de decisão. Um exemplo que eu vou trazer é o módulo de planejamento, onde, com projeções baseline ou a partir de projeções baseline, os negócios podem chegar a consensos com governança no processo. Quero falar um pouquinho também de como a gente acompanha hoje as projeções aqui de safra de soja e milho brasileira. Por quê? No caso da Argentina ali, é um exercício em alto nível, uma POC. A gente não faz somente o acompanhamento por séries temporais. Existem outros componentes nesse acompanhamento, que é o ritmo de plantio e colheita, através de sensoriamento remoto, imagem de satélite, processamento por inteligência artificial, que a gente tem uma cobertura Brasil e acompanha semanalmente. Temos a cada 20 dias um acompanhamento também por sensoriamento remoto, também por imagens de satélite processadas por inteligência artificial, da produtividade das regiões produtoras. Esses dois juntos nos dão uma ideia, uma foto do momento e uma ideia do que pode ser o desenrolar do filme e qual possivelmente vai ser esse final da safra. Ainda no uso de imagens, temos mapeamento de área, que a gente coloca nossos algoritmos de machine learning para entender os usos da terra no Brasil. E por último, o painel climático, que nos fornece continuamente informações climáticas, do que pode estar impactando o desenvolvimento das culturas. Aí, antes de passar a palavra para o Prado, para finalizar aqui, eu gostaria de falar um pouco do que esperar para a temporada de 24 e 25, são meus 2 centavos, mas baseado nos dados e projeções que a gente tem da 4E, eu estou muito atento à anomalia de temperatura do Oceano Pacífico. E vou explicar o porquê. Na nossa projeção lá tem um fundo da temperatura no final de 24 para 25. Se a gente comparar aqui no gráfico, visualmente mesmo, temos esse mesmo fundo para 2011 e para 2021. A Argentina, por exemplo, foram 2 momentos, 2 períodos onde ocorreram grandes quebras na safra argentina. Então, estou atento a isso aqui. Mesmo com esse cenário, o que eu posso falar sobre produção de soja e milho brasileira? Laninha tende a afetar mais o sul e pode beneficiar o norte. Então, nesse momento, na fotografia atual, a gente pode considerar que a gente pode ter safra recorde de soja, principalmente, e de milho. O dólar vem ajudando, a gente teve um pico agora do dólar, e a gente enxerga aqui que o dólar pode balancear a conta da soja, porque a gente tem uma perspectiva durante esse período que a soja ainda pode cair mais um pouquinho. Então, o dólar estaria equilibrando essa conta. Já o milho, eu tenho uma opinião de que o milho caiu antes da soja e na frente, um pouco a mais do que a soja. O milho para o período pode estar encontrando o fundo e se recuperar um pouco mais. E por último aqui eu quero falar de tensões geopolíticas. Eu não acho que estão arrefecendo. Até aconteceu agora de
Irã e Israel se atacarem, mas eles tomaram muito cuidado nas suas ações para que a escalada não escalasse o conflito direto. Só que parece que esse cenário está nos beneficiando nesse curto prazo. E eu ficaria atento para entender para onde ele está nos levando, no médio e no longo prazo, se isso não pode influenciar nosso agronegócio. Com isso eu finalizo. Vou passar a palavra para o Prado, que vai nos brindar com a experiência na tomada de decisão e no conhecimento do agronegócio. Obrigado.